Muito boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindas ao ciclo de palestras do GAPAC. Meu nome é Vânia, eu faço parte da equipe técnica do GAPAC e também da coordenação científica, né? Para quem não conhece, o GAPAC é uma associação de apoio ao autoconhecimento para pessoas com câncer. É uma organização, uma associação sem fins lucrativos, mantido por voluntariado, que ao longo de sua trajetória de mais de 30 anos, já estamos com 34, viu? Tem se dedicado ao acolhimento e apoio emocional de pessoas acometidas pelo câncer e seus familiares. Nossa missão é clara: nós apoiamos emocionalmente pessoas atingidas pelo câncer em sua jornada de autoconhecimento, promovendo bem-estar, fortalecimento emocional e visando a melhoria da qualidade de vida durante e após o tratamento. Porque aqui no GAPAC a gente acredita que, diante do diagnóstico de câncer, o suporte emocional é tão essencial quanto o tratamento clínico. É por isso que auxiliamos os pacientes a enfrentarem esse período com mais tranquilidade e esperança. É, Quem quiser mais informação sobre a gente, nós estamos assim em todas as redes sociais. Fica fácil de nos encontrar. E aí, seja muito bem-vinda à nossa palestrante de hoje, que é a doutora Márcia Cristina, certo? E a palestra é Dormir Bem pode ser o seu melhor remédio. A doutora Márcia Cristina é fellow em cardiogeriatria pelo INCOR, São Paulo, e pela Santa Casa da Misericórdia de São Paulo. Ela é cardiologista do PROCAP, da UPE, e CEO de cardiogeriatria do Instituto de Cardiologia e Geriatria. Ela é autora de 12 livros de medicina e ela se dedica ao estudo da espiritualidade na cardiologia, neurociência e comportamento humano. Então, vamos agora ouvi-la e já começo agradecendo imensamente a sua presença, doutora. Pode Obrigada a falar. você. Eu que agradeço o convite. Sempre muito bom. E conhecer pessoas novas também, né? Só compartilhando a minha tela e comecemos. Agradecendo o convite, que seja um momento bem informal e possamos todos. Ui, vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo bem. Então, é eu que não. Agora. E agradecer, porque eu acho que sempre é bom conhecer pessoas novas e compartilhar um pouquinho sobre o que a medicina tem trazido para nós como alternativas. Além do remédio, nem tudo é remédio, né? Ou, como eu digo algumas vezes, tudo é remédio, tudo remedia, mas nem sempre precisa ser o medicamento, né? Então, muito obrigada ao GAPAC, que foi Norma que fez, que é paciente e é hoje amiga, que me fez esse convite que eu aceitei com muita alegria. Porque é o link, né, entre vocês, eu também sou paciente oncológica desde 2016, quando no auge do meu doutorado descobri que estava com câncer de mama bilateral, invasivo, e precisou ser operado, químio, rádio, e todo o kit completo, e que eu digo que foi um dos maiores presentes na minha vida que Deus poderia me dar. O que ele me fez, eu digo que às vezes Deus faz a gente cair de joelho para olhar para cima, né? Que a gente está olhando muito de cima para baixo. Então ele me fez cair de joelho para que eu olhasse de novo para o céu. E tudo mudou a partir disso. Então, esta Márcia Cristina já foi uma Márcia renascida depois da doença. Então, muita coisa nos une, né? E o equilíbrio não vem de trabalhar menos, o equilíbrio não vem de conhecer mais, de aprender mais, mas de aprender
a descansar verdadeiramente a alma em Deus. Então, é isso que a gente precisa aprender para a vida, né? Não só para o estado do adoecer, mas para a vida. E a partir disso, eu venho trabalhando já há quase 10 anos sobre a importância da espiritualidade e vendo cada vez mais crescer a quantidade de trabalhos e de produção científica sobre o tema em medicina, a ponto de, em 2020, a Sociedade Brasileira de Cardiologia ter um departamento específico de espiritualidade em cardiologia. E as produções científicas inúmeras que trabalham vários aspectos da espiritualidade como parte importante do tratamento das pessoas, não só da parte cardiovascular, mas também em câncer, também em dor crônica e em nas doenças mentais, em vários aspectos. Então, se eu pudesse hoje me encontrar com a minha amiga aqui de 10 anos atrás, eu a acolheria dizendo que sei bem como não foi fácil, mas valeu a pena. E que eu sou muito grata por ela não ter desistido e ainda careca ter assumido a careca e voltado a trabalhar para ser esse instrumento também, além de médica, de cardiologista, também como pessoa, né? Mostrar que nós não somos infalíveis, né? E gostaria muito desse encontro. E não, prestes a fazer esses 10 anos, eu estou comemorando todo esse processo com outras lutas, né? Das quais o lançamento do livro, que é motivo dessa palestra que eu estou dando em vários lugares. Que cada vez mais dormir nos renova, né? Fisicamente, biologicamente, emocionalmente. E desde que eu comecei a perceber o quanto dormir é importante, inclusive para mim, que dizia que não precisava dormir, venho percebendo que dormir nos renova, biologicamente, fisicamente, emocionalmente, né? Inclusive fisicamente, né? Um botox natural, dormir bem. Então, esse descanso profundo, né? No sentido mais profundo da palavra, é também parte da nossa cura física, por permitir a renovação dos processos biológicos celulares. É durante o sono que o hormônio do crescimento e outros hormônios necessários para que as células se regenerem, que não haja multiplicação celular incorreta, gerando células cancerígenas, células inflamadas, que predispõem ao câncer. É nesse descanso verdadeiro que a gente equilibra nossas emoções e restaura, né, as nossas emoções, mas é também durante o sono que muitas vezes Deus nos fala, né? Vários santos tiveram isso. Então, está certo de que descansar é um remédio barato, ao alcance de todos, mas que a gente precisa, na verdade, desfazer alguns mitos, né? No consultório, também em casa, né? Eu tinha um marido com muita insônia, é um mito dizer que não consegue dormir, que meu corpo não precisa dormir, que se eu dormir 3, 4 horas está de boa. Não, não está. E cada vez mais essa sociedade que nós vivemos tem alimentado essa dificuldade de dormir, de descansar, de parar, de desacelerar, porque a sociedade cada vez mais é status, você está conectado, é status, você está ligado, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, vendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho pacientes que têm uma TV, um computador e o celular e o tablet no quarto, e às vezes fica vendo uma coisa no outro, né? E ainda conversando com alguém, eu não sei como dar conta. Então, como é que o cérebro, como é que o corpo, como é que as células do seu corpo vão conseguir desacelerar e entender que chegou a hora de dormir se a gente não sabe mais e a gente não aprende, desaprendeu a dormir e não está mais ensinando, nem sinalizando para o nosso corpo
que nós queremos e precisamos dormir, só quando adoece. E quantas vezes nós vemos mesmo adoecidos numa cama de hospital a dificuldade das pessoas de dormirem e que acaba levando a esse boom, né, de uso de ansiolítico no Brasil. Somos hoje o país no mundo que mais vende ansiolítico, principalmente o clonazepam, que vocês conhecem, muita gente conhece com o nome de Rivotril, porque é o mais vendido. Porque muitas vezes aprendeu, foi apresentado a ele dentro do hospital, porque não estava dormindo. Né? Deixa que era o frio demais, deixa que era a dor, deixa que era a ansiedade da doença. Era isso que fazia com que você não dormisse. Mas é mais fácil prescrever uma medicação para dormir, né? Muito mais fácil. E a importância do dormir é que acontecem muitos processos durante o sono, processos físicos, biológicos, mas também emocionais e espirituais. E aí eu costumo dizer que o sono é o tempo que Deus separou para nos refazer, para nos remoldar, para nos prepararmos para o dia seguinte. Então, biologicamente, o nosso corpo é quase que refeito durante o sono. Os líquidos articulares, os tecidos de tecido de pele, de músculo, as fáscias musculares, as estruturas ósseas, tudo é refeito, tudo é, entre aspas, limpo e reestruturado durante o sono. Mas também é durante o sono que nós damos descanso à nossa alma, para que ela possa, de manhã, ao abrirmos os olhos, estar pronta para todas as batalhas que viremos viver naquele dia. Só que a gente não sabe mais dormir, a gente não aprofunda mais o sono, nós não preparamos mais nossa mente, nosso corpo para descansar. E aí nós não conseguimos assumir as fases profundas do sono, que é quando tudo acontece. Quando o coração desacelera, quando o sistema imunológico nosso é reposto, quando todas as células corporais elas são detoxicadas. Então, todas as toxinas que foram produzidas ao longo do dia pelo processo celular, pelo trabalho das células, são limpas, né? Fagocitadas e jogadas no lixo, digamos assim, para sair no sangue, para sair na urina, para sair ser detoxicada no fígado, e a gente não está dando essa oportunidade, porque como não aprofundamos o sono, a respiração desacelera, o coração desacelera, a circulação desacelera, as células ficam tendo que continuar trabalhando numa velocidade como se fosse de dia. Então, eu costumo muito dar esse exemplo. Imagine uma usina, como eu sou do interior, né? Então, só existe a usina como um exemplo de fábrica. Mas imagine uma fábrica ou uma usina, qualquer tipo de indústria que trabalhe 24 horas. Ou ela tem um processo muito organizado de manutenção e reposição das peças das inúmeras máquinas, ou as máquinas vão começar a quebrar de forma antecipada. Se uma máquina tinha 10 anos de duração para trabalhar 8 horas, se ela trabalha 24, o tempo de vida dela vai encurtar para um terço, porque ela trabalhou o triplo do tempo, né, de vida dela. Então, nós somos assim também. Se nós fomos, né, produzidos para dormir pelo menos entre 6 a 8 horas, 6 a 10, né, segundo alguma literatura, e eu não durmo de 6 a 10 horas, em média 8, o que acontece? Meu corpo, minhas células, todas elas vão envelhecendo de forma acelerada. E isso vale para todas as partes do corpo. Cabelo, pele, osso, articulação, músculo, órgãos internos, inclusive o coração. Então, você vai ter doenças antecipadas. E aí, a mitose celular, que é a divisão celular, também tem que ocorrer começa a acontecer de forma acelerada e as neoplasias aparecem. Então, dormir é importante para que isto não aconteça, para que eu respeite o ciclo circadiano do meu corpo, das minhas células, dos meus órgãos, dos meus tecidos, e eles possam, dessa forma, serem reestruturados e recuperados
dos vários danos celulares que eles sofreram durante o dia. Então, dormir bem, não só dormir, né? Porque se eu não durmo bem, se eu não aprofundo, eu não chego na fase do sono profundo, começo a ter várias disfunções em vários sentidos. Cai mais cabelo, né? O cabelo a ficar branco antes do tempo, a pressão fica com mais dificuldade de subir. Então, quantas vezes as pessoas chegam no consultório? Não, porque minha pressão sempre foi 9/6, ultimamente está 3/9, 14/9, 15/9. E essa não era a minha pressão. Não tenho nem dúvida de perguntar. E o som? Anda dormindo bem? Tá roncando? Tá ficando cansada durante o dia? São algumas dicas para ver se a pessoa está dormindo bem ou não. Então, começa a ter dificuldade de se lembrar das coisas, ou começa a ficar muito irritado, né? Às vezes sem motivo, começa a ter infecções respiratórias recorrentes, ou seja, começa a gripar 3, 4, 5 vezes por ano, que não era comum. Começa a ter mais dor, começa a ter dor, dói tudo, né? Tudo dói. Não, principalmente dor muscular, né? Que hoje estamos tendo uma epidemia de fibromialgia, quando na verdade às vezes nem é fibromialgia, é porque incrível, mas é porque não está dormindo. Então, e além disso, acelera as cicatrizações, acelera a recuperação sua de doenças de uma forma geral. Então, dormir bem é sim um dos meus remédios naturais, baratos e acessíveis que nós temos, que Deus nos deu desde que nos criou. E que a gente está desprezando. E aí a gente precisa refletir sobre isso. Então, agora vocês vão entender facilmente, eu já dei vários exemplos, o que pode acontecer com você que não dorme bem. E que aceita, que normalizou, né? Para a sociedade é normal não dormir bem. É normal ficar maratonando séries dos Netflix a noite toda e dormir de 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. É normal ficar assistindo o jogo, que agora eu nunca vi isso, o jogo de 11 horas da noite, jogo de fora, e a pessoa vai assistir jogo até 1 hora da manhã. Que hora vai dormir? Depois que o jogo acaba. Porque ainda vai ficar toda aquela excitação do jogo, né? Jogo de futebol. Então, a gente precisa ter cuidado com essa normatização da sociedade de que dormir pouco, ou não dormir, ou dormir mal, é até status, né? Não, dormir quase nada. Mas é assim mesmo, né? Ninguém dorme mesmo mais. É até feio dizer que dorme, né? Você parece um preguiçoso. Eu dormi 8 horas, né? Parece que você é um preguiçoso se você dorme hoje 8 horas. Então, muitas coisas ruins podem acontecer com você e talvez esteja acontecendo e você nem associa que pode ser porque não está dormindo bem. Eu como cardio, né? O que mais chega no consultório, sem dúvida alguma, o principal motivo. Aí, lá na clínica, né, no ICORDES, 70% dos novos pacientes, não só meus, mas da clínica, é por conta de pressão arterial. Uma nova pressão arterial que antes era normal e começou a subir. Então, novos hipertensos. E isso é a rotina nossa. E o que mais digo lá aos colegas, investiguem do distúrbio de sono, porque é batata. A própria diretriz brasileira de hipertensão coloca que 72% das pessoas com hipertensão, que ele chama de resistente, ou seja, aquela pressão que já está com 3 remédios para pressão ou mais, e não controla, continua acima de 13/8, ou seja, não atinge a meta, se decorre de apneia do sono. 72%. Então é muito, né? 2/3 dos casos. Sobra 1/3 para todas as outras causas. Então, a gente precisa realmente entender que o sono é fundamental para o controle da sua pressão. Se você não estava há muito tempo sem dormir bem, uma das consequências, não tenha dúvida, vai ser o descontrole da sua pressão. Hoje, um paciente me liga, o filho de uma paciente, como sou caso geriatra, às vezes quem mais me liga são os filhos, né? E aí, não, mandou a foto do tensiômetro da mãe, mostrando 20/10. E aí, como eu já conheço, já está comigo há um tempão, eu não tive dúvida. Veja como é que está o sono dela. Aí, quando ele foi, ele voltou rindo para mim, ligou para mim, há pouco tempo. Estava vindo para casa. Doutora, a senhora é incrível.
ela está há 3 dias sem conseguir dormir direito. Eu, pronto, descubro a causa. Ajeitei o remédio da pressão, óbvio, eu não vou deixar nenhuma paciente minha com 20/10 de pressão, né? Ajeitei o remédio para esse período, mandei voltar lá, mas depois ele mandou uma mensagem. Está preocupada porque a irmã está para voltar dos Estados Unidos, já está com medo que tem um vendaval por causa dessa história desses vendavais que está tendo aí, anunciaram aí que vai ter um vendaval também por lá, enfim. Ela ficou com medo que o avião caísse. Entende? Então é só ir atrás da conversa que você vai achar o motivo. Mas do sono é sim uma causa importante do descontrole de pressão, de palpitação, de estar sempre com o coração acelerado. Tudo porque aí é só a gente ir puxando aí, ó, o fiozinho que a gente chega na possível causa e não é infrequente, seja o sono de má qualidade. Dificuldade de memória, e como eu já falei, impaciência, irritabilidade, principalmente mais no período da manhã. Como eu já falei, infecções respiratórias frequentes, muito comum, pegar uma gripe atrás da outra. Dores crônicas, principalmente dor muscular, cefaleia, que é dor de cabeça, né? Dor articular, porque o cortisol muito alto, ele acaba levando a contratura muscular crônica. E aí essa contratura muscular crônica é que leva a dor, por fibrose do músculo, inflamação desse músculo. Mas também pode ser causa de dificuldade de controle da glicose, porque o cortisol alto dado pelo não dormir, ele não baixa durante o sono, então ele fica 24 horas alto. Acaba se contrapondo à insulina, porque ele é um hormônio que a gente chama contrarregulador, e aí é uma das causas também de diabetes controlado, de colesterol nas cucuias, que nada baixa. Então a gente precisa ter esse novo olhar para o sono, não normatizar a insônia, certo? E aí acaba que aumenta o risco por conta disso de eventos trombóticos, principalmente AVC, infarto e mesmo a trombose venosa. Eu não dou. E essa sensação eterna de que estou sempre cansado, por mais que eu durma, entre aspas, né? Ah, não, mas eu dormi, acordei cansado, parece que eu nem dormi. Sabe essa sensação que você acabou de deitar quando viu o dia amanheceu e você continua com sono? Porque não aprofundou o sono, porque não foi sono de verdade. E aí, muitas vezes, essas sensações de fadiga crônica, irritabilidade, impaciência, dificuldade para dormir, vira é depressão. E aí toma remédio para depressão. É uma das grandes confundidoras. Então, dormir mal por muito tempo pode ser o seu pior inimigo. E o problema, como vocês estão vendo, atinge o corpo como um todo, né? Então, não é luxo dormir, certo? É necessidade fisiológica de dormir. Qual é o problema? É que nós somos nossos inimigos e levamos para o nosso quarto os inimigos do nosso sono. Então, quarto não é lugar de ter televisão. Quarto é lugar de dormir. Então, o uso de tela à noite, tela do celular, tela do tablet, tela da televisão, tela do computador. Isso aqui é tela azul. Nessa tela azul inibe a produção de melatonina. Então, você precisa diminuir a exposição à tela azul a pelo menos 1 hora antes de dormir, da sua hora de rotina de dormir, porque ela inibe a produção de melatonina. E aí, com melatonina baixa, você não dorme, certo? Pessoas com muita ansiedade, todos os transtornos mentais e emocionais. Ansiedade, depressão, pânico, luto, dor de uma forma geral, vários medicamentos podem tirar o sono. As pessoas que têm doença geniturinária, né, que leva à incontinência urinária, que as pessoas têm homens com hipertrofia prostática, uso de medicações que fazem com que você urine mais à noite. Quando a pressão alta ou a diabetes estão descontroladas, pacientes que têm insuficiência cardíaca, porque essas situações fazem com que você urine mais à noite na hora que você deita.
Então, urinar mais à noite do que de dia é um dos atrapalhadores do sono. Então, a gente precisa corrigir isso para que a pessoa durma bem, né? Ajustar as medicações para que isso não aconteça. Alimentos. Quantos alimentos tiram sono à noite e as pessoas não sabem, né? Muitos ficam culpando só o café, mas não é só o café. Os chás pretos, os chás verdes, eles são todos estimulantes. Óbvio, refrigerante, álcool em grande quantidade. O álcool em pequena quantidade não tira o sono, certo? O que é pequena quantidade? Uma dose. Uma dose de vinho, uma dose de uísque, uma dose de cerveja, né? Que é um chopp, uma caipirosca, uma dose. Mais do que isso, ela vai ser excitatória. Até os níveis de embriaguez. Aí, depois do nível de embriaguez, vem a agitação, depois vai vir a depressão, né? Que a pessoa fica mais sonolenta e dorme. Mas para você chegar nisso, vai ter que beber uma quantidade que é tóxica para as outras coisas, então não recomendo. Então, muito, e comer muito. Se você tem uma alimentação muito carregada de proteína, principalmente, ou seja, você come muita carne de noite, você vai ter um metabolismo muito intenso para quebrar essa carne, né? E vai tirar seu sono, tá certo? Fora que pode aumentar a chance de refluxo, de dormir com a barriga cheia e começar esse refluxo também a atrapalhar seu sono. Independente se você tem ansiedade, depressão ou não, muitas pessoas, por personalidade, se acham Deus, né? E acham que tem que ficar se preocupando com o futuro de todo mundo, não só da pessoa, mas de toda a família todinha. E sai, deita e fica ali remoendo o nome de um por um, puxando o nome de um por um e pensando de um por um. E aí acaba que isso, o cérebro entende que você não está, se você deitou e começa a lembrar de Deus e o mundo, para resolver a vida de Deus e o mundo, ele não vai imaginar nunca que você está se deitando para dormir. Mas você está se deitando para resolver o problema dos outros. Então, como é que ele vai fazer, deixar você dormir? Não vai. Ele vai começar a lhe dar soluções para os problemas de Deus e o mundo, que você está ali lembrando. Existem doenças específicas do sono, a própria apneia do sono, que faz com que você fique entrando e saindo do sono leve, do sono superficial o tempo todo. A cada apneia você superficializa o sono, a cada apneia você superficializa o sono. Hoje eu tive uma doente no consultório que tinha 55 apneias por hora. Por hora. Aí não sabe porque está com a pressão de 22/12, né? E aí já com o coração já todo com sobrecarga ventricular bem importante, já teve um AVC, graças a Deus sem sequela, e aí não sabe a apneia do sono, certo? Então a gente precisa valorizar os transtornos do sono. Existe uma doença com CID chamada insônia crônica, que é quando você já está há pelo menos 2 anos ou mais sem dormir direito, né? Dormindo menos do que 5 horas por dia. E ela tem uma doença também bem interessante, ela não é frequente, mas é comum, que é a síndrome das pernas inquietas, que é uma doença neurológica associada ao sono, que faz com que você fique a noite toda batendo as pernas. Né? Quem é casado aí e tiver alguém com pernas inquietas, a pessoa fica ali chutando a noite todinha, né? Ou então aquela pessoa que roda a cama todinha porque as pernas não se aquietam. E isso é um problema, porque isso faz com que você também, então você pode dormir, você mexe as pernas dormindo, gente. E aí isso faz com que você também não aprofunde o sono. E outros motivos que tiram o seu sono é o ambiente não ser apropriado para dormir. Muito quente ou muito frio, cama com colchão muito antigo, seja muito duro, seja cheio de buraco, com travesseiros inadequados, porque também estão muito antigos, cheiros muito fortes, poeira, que faz com que você fique espirrando, tossindo. E ambientes barulhentos, né? Seja porque você mora num lugar que é muito barulhento externamente e você não tem como, né? Aí você precisa aprender a dormir de abafador, providenciar um abafador para dormir com ele. Existem hoje abafadores que não são mais aqueles, né, externos que dificultavam dormir com ele, mas você tem agora abafadores que você consegue botar aqui. É tipo aqueles laranjinha que o pessoal usa no aeroporto, você pode usar, dormir com eles.
quando você não tiver como mudar o barulho externo, né? Ou mais às vezes é o interno, né? Eu conheço um paciente que dizia que só dormia com o chiado da TV, eu quase infarto, né? Não é que ela não dorme, ela pode até aquele chiadinho servir como indutor do sono, como um mantra, mas ela não vai aprofundar o sono, porque ele vai ficar o tempo todo querendo, o cérebro o tempo todo querendo ouvir o barulho. Então é importante a gente ter cuidado com o ambiente, né? E aí eu trago muito essa mensagem que o sono é o seu laboratório silencioso, que pode ser a cura do seu corpo de várias mazelas que você acumulou ao longo da vida por não dormir bem. Eu digo que pode ser também um momento de reencontro da sua alma com Deus, que a gente pode usar o sono, a falta dele, né, para ser esse momento de reencontro com Deus e a partir disso conseguir dormir melhor. Então a espiritualidade, sem dúvida, é o melhor Rivotril que a gente tem, pode escrever. Eu costumo dizer que, primeiro, a gente vive dizendo que confia em Deus, né, que tem essa espiritualidade cristã, rezar todas as orações, ou quem não for, né, católico, for, fizer suas orações espontâneas, orar os salmos, orar com a Bíblia, com as passagens bíblicas, os textos bíblicos que mais lhe motivam. E aí a gente tem vive dizendo, não, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Então, dormir e confiar nele, tudo que ele tira o sono, é o maior auto de confiança. Então, se permitir dormir bem, principalmente em tempos de tempestade, ficou meio ruim, né? É um grande ato de confiança, né? A gente não querer ser Deus, querer resolver tudo. Então, muitas vezes a gente deita e nem se percebe, mas a gente fica ali, ó, elaborando alternativas para todos os problemas que nós temos, quando dormir não é a hora mais de fazer isso. Dormir é a hora de descansar. Deixar que ele resolva o que só ele pode resolver. O que eu podia resolver era durante o dia. Eu vou resolver conta, eu vou resolver feira, eu vou resolver viagem de ninguém, eu vou resolver carro, eu vou resolver menina, eu vou resolver briga de marido. Ah, eu não vou durante o sono. Durante o sono, eu preciso me restaurar para no dia seguinte eu estar bem para fazer todas essas coisas. Entendem? Então, muitas vezes somos nós os nossos inimigos. E a gente fica, ó, puxando. Então, a gente precisa ter estratégia para fazer isso antes de ir para a cama. E ir para a cama precisa ser um ato solene. A gente precisa ter toda uma rotina, né? O pessoal chama hoje de higiene do sono, para que o cérebro entenda que a partir daquele momento, quando eu faço aquilo, está na hora de ir dormir. E é isso que eu trago os hábitos que ajudam o corpo, né, e a alma a descansar bem. Ter horário regular para dormir. Isso quer dizer que tem dia que eu não consigo, né? Eu estou com a demanda aqui para resolver de um evento que a gente vai para dia 27, então eu estou dormindo às 10, 11 horas, que meu normal é dormir 9 horas. Tudo bem, né? É uma coisa excepcional. Então, estou oferecendo a Deus, porque é uma coisa da igreja, uma hora a menos do meu sono. Mas isso não é o meu normal. Tanto é que quando dá 9 horas eu já estou aqui cochilando com medo de errar o que eu estou fazendo. Porque o meu corpo sabe que, de tanto ter criado essa rotina, que a partir das 9 é a hora que eu vou para o quarto. Até o cachorro sabe que ele começa a me chatear para ir dormir, que ele dorme com a gente. Então, ter um horário regular para dormir vai fazer com que seu corpo entenda progressivamente, isso também não é de uma hora para outra, que aquela é a hora que ele tem que começar a diminuir os hormônios do estresse, né? Da luta da gente, o cortisol, a adrenalina, dopamina, e começar a aumentar outros hormônios, os hormônios do relaxamento,
inativar a produção de adrenalina e ativar o sistema vagal, que faz com que aumente a acetilcolina, que dilata as artérias, desacelera o coração, a respiração. Então, se eu dou o sinal, então qual é meu sinal aqui para o meu corpo que eu vou dormir? Eu começo a apagar as luzes, eu fecho minha agenda, porque eu já listei tudo que eu tenho para fazer no dia seguinte. Eu fecho meu computador, coloco minha agenda em cima, apago as luzes, apago o vela, que aqui é meu escritório e é também meu oratório pessoal. Teu familiar e ainda tem o meu, que minha guerra é aqui, né? Pessoal. E, e aí ele vai entendendo, né? Vou no chuveiro, faço todo o meu skincare, banho, roupinha para dormir, cheirosinha, entende? Vou carregar, boto o celular para carregar aqui no escritório e não no quarto. Uso como despertador o despertador, porque celular é celular, despertador é despertador, né, gente? Porque se o celular fica do lado da cama, qual é a tentação? É ficar ali mais um pouquinho. E aí, a tela azul. Tem um tempo até que horas eu tomo café preto. O meu café preto com cafeína é até 18, 19 horas no máximo, que isso funciona para mim. A literatura diz que cafeína só deveria ser tomada até às 17 horas para a maioria da população. Das 18 horas em diante deveria se evitar a cafeína. Você pode tomar café, mas tome sem cafeína. Teste. Para mim, funciona bem até às 19. Se eu tomar depois disso, me tira o sono. Eu só posso tomar uma xícara. Se eu tomar duas, três, como eu muitas já tomei antigamente, eu tiro meu sono. Não tenho um sono bom que me recupera. Então, evitar café e telas à noite. Né? Então, aqui eu estou com tela, mas eu não vou dormir agora. Quando eu sair, eu ainda vou jantar, que eu nem jantei ainda. Eu cheguei, o trânsito hoje estava pesado. Eu vou jantar, não vou poder tomar café, né? Porque eu vou jantar depois das 20, quero dormir lá para as 9, 10 horas, então não vai dar para ir direto para um café. Só se eu tiver aí descafeinado. E criar esse ritual que eu comecei a falar de descanso. Então, eu tenho todo um processo, né? Aí eu faço toda a minha gente, com isso eu já desacelero. Nada de estar tomando banho muito quente para ir dormir, né? O banho para ir dormir é um banho, minha mãe dizia quebrada frieza, né? É um banho mais frio do que quente, também não é morno, é menos do que morno, para que a temperatura do seu corpo vá caindo. Porque isso também leva ao corpo entender que você está desacelerando. E depois meu ritual, né? Eu faço minhas orações do dia, faço meu exame de consciência do dia, faço 3 minutos de mindfulness só de respiração, e aí tem uma, perto da minha mão tem uma luzinha, que é uma meia luz, né? Só para focar no livro ali. Aí leio meu livro, sempre gosto de fazer uma leitura rápida. Atualmente, como eu estou no processo de renovação da minha consagração, eu tenho uma leitura obrigatória diária, são 33 dias, então eu faço essa leitura atualmente, seguida das orações da consagração e vou dormir. E aí, quando eu termino, já estou, né, quase. E aí, quando eu faço meu exame de consciência, eu faço também meu motivo de gratidão da noite, que é outra coisa que lhe dá essa sensação. Ter essa prática da gratidão. O que é prática da gratidão? É você listar, no mínimo, 3 coisas pelas quais você foi grato, que aconteceram boas durante o dia. Isso se contrapõe aos seus momentos de preocupação, de ansiedade do ponto de vista hormonal. Então, se eu estou, os hormônios produzidos durante o motivo de gratidão é a ocitocina, a dopamina, que são hormônios de prazer, de relaxamento. Então, fazer isso, principalmente no momento que se você vai deitar e começa a ter lembranças de situações, problemas que você tem para resolver, ou de chateações que você teve durante o dia, quando você intencionalmente essa prática de listar 3 motivos de gratidão, pelo menos, você está se contrapondo aos hormônios que
foram produzidos por essas lembranças, que é a adrenalina, cortisol, né? Que a gente sabe que não faz bem. E aí eu costumo ter um mantra, que aí eu compartilho também no livro, que eu compartilho aqui com vocês. Senhor, eu descanso porque tu continuas trabalhando por mim. Então, não preciso continuar trabalhando. Ele trabalha por mim a partir de agora. E aí, amanhã eu vou acordar pronta de novo, 1000%, para fazer tudo que a vida me apresentar no dia seguinte. Mas agora é meu momento de descanso. Então, compartilho aí com vocês. E existe esse salmo, né, é um outro mantra que você pode repetir, que é muito bom. Em paz me deito, logo é o Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito, logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Então, para quem tem ansiedade, muito medo, muita insegurança do dormir, que fica tendo aqueles, né, acordares meio, né, como se estivesse assustado com alguma coisa, toda vez que acordar, começa a dizer isso. E isso vai progressivamente ensinando o seu corpo que você pode, né, descansar e repousar seguro, que isso é uma verdade. Então, e aí por isso que eu vivo dizendo que dormir bem é confiar, é entregar o controle, permitir que seu coração volte a respirar. Tem gente que não sabe mais respirar, né? Isso baixa o cálcio, deixa você todo dormente e tonto. Só serve para isso, esse tipo de respiração. Não vai reoxigenar melhor seu corpo. A respiração que oxigena bem o corpo é a respiração profunda e lenta. Não é. Então, sempre que você se vê respirando assim, propositalmente, você pode mudar isso. Pulsa com toda a força pelo nariz, solta com toda a força pela boca, devagar. Ele provavelmente não vai entender. Se quiser melhorar isso, você pode fazer o que a gente chama de respiração quadrática. O que é isso? É você contar até 4, com o nariz, segura 4, respira contando 4, tudo de cabeça, ó, a contagem. E segura de novo 4 para poder expulsar novamente. Então, seria: segura 4, solta em 4, segura 4 para puxar de novo. Isso ativa o nervo vago. E o nervo vago sendo ativado, ele lentifica os batimentos cardíacos, dilata as suas artérias, dilata inclusive a artéria pulmonar, fazendo com que você respire melhor. Certo? Então, e acalma, né? E acalma. Se você fizer isso 3 vezes, você vai ver a sensação de calma que é. Então, é isso que eu faço durante os 3 minutos de mindfulness, prestando atenção nesse processo de entrar e sair do ar. Eu fecho o olho, né? Então, quem não conhece ainda a técnica de meditação do mindfulness, você precisa conhecer, porque é incrível para muitas coisas, inclusive para acalmar. E aí, tudo isso que eu falei, tá, eu compilei no livro. Foi, né, um paciente meu que me deu a ideia, porque ele tinha muita dificuldade para dormir, eu fui gerando, eu tinha tudo compilado, mas não junto, né? Eu tinha várias dicas separadas em e-books diferentes. E aí, doutor, por que você não junta tudo isso num livro? E aí saiu o livro Nunca é Tarde para Dormir Bem, que foi todas essas dicas que eu trago para vocês, mas só que de forma mais aprofundada e trabalhada. Cada livro desse. Ok, boa pergunta. Vou descompartilhar aqui para a gente tirar as dúvidas agora. É, cada. Interromper compartilhamento. Cada dica dessa que eu dei está aprofundada em vários capítulos do livro. E aí me foi feita uma pergunta do que eu acho do canabidiol. Veja, o canabidiol, quanto ao sono, os estudos dele ainda são conflitantes.
A mesma coisa eu vou falar da melatonina, certo? No mesmo processo. Então, eu vou ter pessoas que vão ter, como os resultados são conflitantes, eu vou ter pessoas que vão ter uma resposta muito boa e eu vou ter pessoas com uma resposta não muito boa. E aí o problema é saber em qual grupo o paciente se encontra. Então, eu ainda não prescrevo ele para sono exclusivamente, ok? A mesma coisa serve para a melatonina. A melatonina, para ela servir como transtorno de sono, melhorar o sono, especificamente, ela precisa de doses altas, acima de 5 miligramas, 5 a 10 miligramas. Ela não funciona com doses pequenas, que é o que foi provado no Brasil como suplemento, de 1 a 3 miligramas é o que você vai encontrar por aí à venda, comercialmente. Então, aí precisa comprar em gotas, fazer doses maiores, e o resultado também é parcial, ele não é 100%, tá bom? Então, você tem melatonina no seu corpo, você produz melatonina, você só precisa não usar os anti-melatonina, né? Não a luz, a tela azul, o barulho, e tudo isso se opõe à produção. Então, não adianta você tomar melatonina e se opor à sua função, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Ok, que bom. Eu estou vendo aqui 43 pessoas. Isso, Lúcia, da melatonina ou do canabidiol? Então, você se encaixou no grupo que respondeu, né? Nos 50% que respondeu. E aí o problema é a gente saber quem responde. Não existe um preditor de resposta, certo? Então é isso. 1 ml não tem como, são 20 gotas, né? A dose já. Só para esclarecer que as pessoas talvez não estejam vendo a pergunta, ela comentou que a psiquiatra passou para ela 1 ml toda noite e ela está gostando demais. Isso, que para ela entrou nesse grupo de boa resposta, né? E que é uma boa quantidade, são 1 ml dá 20 gotas, né? Essa é uma dose considerada moderada. Mas fico feliz que ela tenha respondido, né? Porque ela está, então, nos 50% que respondeu bem e foi super rápido, pelo que eu estou entendendo, né? 1 ml que já respondeu. Que bom. Vi, façam pergunta, estou disponível. Eu vou aproveitar para fazer a minha. Veja só, doutora. Aquele exame que a gente faz para ver a apneia no sono, ele é fidedigno? Sim, a polissonografia, não é? A gente É. tem hoje 3 tipos de polissonografia. A gente tem a polissonografia tipo 1, que é aquela tradicional, que você dorme no hospital, na clínica de sono para dormir, que bota os fios, né, os eletrodos na cabeça, o coisinha de oxigênio, que na verdade não é para botar oxigênio, mas para ver se está entrando e saindo ar no nariz, e o oxímetro no dedo e uns eletrodos no tórax para ver os batimentos cardíacos. Esse é para avaliar os distúrbios de sono neurológicos. Então, se a gente quer ver quantos por cento você tem de sono REM, não REM, ou seja, o sono profundo e o sono superficial, quantos despertares você tem, se você tem síndrome das pernas irrequietas, se a suspeita é essa, precisa ser a polissonografia tipo 1. Hoje a gente já tem várias clínicas de sono em Recife que fazem isso fora do hospital, na clínica, que é um pouquinho mais confortável, né, do que ir para um hospital para fazer isso. É a que a gente menos usa hoje, porque a menos que a gente queira estudar o sono da pessoa. Para a apneia do sono, eu posso usar a polissonografia tipo 3. Já tem a 4, mas que ainda não está validada no Brasil. A tipo 3 é aquela que você leva para dormir em casa. E aí você leva aquele óculos de oxigênio, esqueci, o catéter de oxigênio, o oxímetro para casa,
E você vai, a técnica lhe ensina como montar, e você vai dormir com aquilo. Tem que dormir pelo menos 8 horas com ele, não precisa ser necessariamente a noite toda. Tem que ser de 6 a 8 horas de uso da noite toda com ele. Não precisa ser a noite toda. E aí, o que é que ele vai detectar? Aquele aparelhinho conectado ao aparelho, né, o coisinho do oxigênio conectado ao aparelho, ele vai perceber quantas vezes parou de ter fluxo de ar no nariz e quantas vezes o seu tórax parou de subir. E assim ele vai detectar as paradas de respiração. Ele tem uma sensibilidade de 95% e uma especificidade para a apneia de 85%. Então, ele é considerado muito bom para dar diagnóstico de apneia do sono. E aí ele dá diagnóstico de apneia do sono e diz se essa apneia que você teve, ela foi decorrente de obstrução, ou seja, porque a língua caiu, e aí o ar não passou, porque a língua obstruiu a passagem de ar, a gente dorme às vezes, e aí quando deita, ao abrir a boca, a língua obstrui a traqueia, que é a principal causa de apneia do sono. Então, ele é assim. E aí ele diz também que menor saturação que você teve durante essas apneias, e ainda vai nos dizer se você também ronca ou não e com a quantidade de ronco. E aí, com isso, a gente consegue graduar as apneias em leve, moderadas e graves. E indicar ou não o CPAP, que seria o tratamento das apneias moderadas a graves. Na apneia do sono leve, a gente pode usar só o aparelho dentário, né? Existe um aparelho que a gente usa que impede a queda da língua, e com isso já consegue resolver as apneias de sono leves, certo? Que faz é ortodontista, geralmente especialista em sono. Existe um ortodontista que tem a especialidade também de sono para fazer a plaquinha corretamente. Teve um bocado de pergunta aí, né? Tem, tem mais. É bom ler a pergunta. Tem essa, Tá, doutor, meu pai é idoso e está se recuperando de um derrame cerebral, tomando remédios para pressão arterial. Porém, dorme dia e noite, só para a refeição. É normal? Quer com dizer, só para. certeza não, né? Com certeza não. Aí ele precisa de uma avaliação, né? É, não só, né, independente, talvez não seja o remédio da pressão que está fazendo ele dormir de noite. Então, precisa saber o tipo de AVC, onde foi o AVC, qual foi a área do AVC que pegou, se essa pressão baixou mais do que devia, se ela, qual é o remédio que está usando, se não está dando sonolência. Então, são várias questões, mas com certeza dormir dia e noite não é normal. Outra causa que pode estar dando sono de noite, que é uma das causas de sonolência, a gente chama de sonolência diurna, né? O termo técnico para quem dorme de noite é sonolência diurna. Quem tem sonolência diurna exagerada, uma das causas é não dormir de noite. E aí é muito comum a pessoa que depois do AVC ter uma troca do ciclo circadiano do sono, e aí passar a dormir de dia e não dormir à noite. Então, tudo isso precisa ser contemporizado com o médico do paciente para a gente decidir a melhor estratégia, mas com certeza não é bom para ele dormir o dia inteiro, até porque atrapalha os remédios, atrapalha tudo, né? Flávia pergunta: nunca tive insônia, mas estou na menopausa e comecei a sofrer desse mal. Quer dizer, não é uma É, pergunta, é um não é? comentário pertinente. É um dos mitos, né? Tem lá no livro. Então, a menopausa, ela não traz menor necessidade de sono e nem insônia. O que ela traz é muitas alterações emocionais, e de significado à mulher. Então, a mulher na menopausa, muitas vezes começa a trabalhar menos, os filhos começam a sair de casa. Então, tem vários aspectos que precisam ser avaliados, né? A gente chama isso na anamnese complementar afetiva, né? Que a gente tem que fazer a anamnese, que é colher a história clínica do indivíduo, mas se quiser entender o indivíduo como um todo, a gente precisa também fazer a anamnese espiritual e afetiva, para entender o indivíduo como um todo e assim descobrir o motivo dela não estar dormindo.
Mas é muito simplista estar dizendo que é por causa da menopausa. Ou o que eu acho que é muito mais o que traz a menopausa consigo e seus significados do que biologicamente falando. Eu estou Ok. na menopausa desde que eu tive o câncer, porque meu é 99% de hormônio, e aí fui dormir menstruada e acordei menopausada, né? Para você, com a indução, o bloqueio que foi feito. E eu vou dizer que nem por isso eu durmo mal. Uma outra pergunta aqui de Teresa. O que você orienta para voltar a dormir quando se tem insônia intermediária? Aquela que nos desperta no decorrer da noite, tipo 3 horas da manhã. Então, né? Eu tenho esse grande problema muitas vezes, e aí eu aprendi que né, se meu anjo da guarda me acordou às 3 horas, eu venho para o escritório, eu rezo e volto para dormir. Mas você precisa primeiro saber o porquê você está acordando às 3 horas da manhã, certo? Então, por que você está acordando às 3 horas da manhã? É. Foi dormir muito cedo? Acorda para fazer xixi? Acorda com fome? Então, precisa fazer todo um processo investigativo para descobrir o porquê de estar acordando às 3 horas da manhã. Em não havendo uma causa biológica, então eu tenho uma doente que acordava fazendo hipoglicemia de noite, de madrugada. E aí, depois que a gente ajeitou os remedinhos dela, ela parou de acordar de madrugada. Tem outra que tem uma história de vida, e aí tinha umas coisas com ela de madrugada, e ela continuava acordando sempre de madrugada, precisou ressignificar isso. Então, assim, tem que descobrir a causa. Eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu sempre estou achando que se eu sei o porquê das coisas, fica mais fácil de buscar o tratamento, de buscar a solução daquele problema. Mas uma alternativa que eu dou para você é você usar algum mantra para voltar a dormir. Essa semana uma doente me disse isso, que ela leu o livro e ela pegou uma das dicas, né? Que ela tinha essa história de que ela era muito dependente do clonazepam, e toda vez que acordava de madrugada, porque eu não tomei meu clonazepam, aí corri e tomava, que tinha dormido bem, né, da hora sem o remédio. Aí acordava de madrugada, vinha logo ele na cabeça, o cérebro mandando ela pegar, ela ia, pegava, dormia, e aí dormia de novo até umas 8 da manhã, né, que ela já é aposentada. E aí eu disse, e aí ela aprendeu a dizer ao cérebro dela que não, se eu dormir bem até agora, eu vou dormir bem de novo. Eu não sei porque eu me acordei agora às 3 da manhã, mas eu vou dormir de novo. E diz em voz alta para ela mesmo. E aí até levantava, tomava uma água, ia no banheiro, fazia um xixi, uma coisa assim, e voltava, fazia uma oração, repetia um mantra e ia dormir. E dormia. Disse que quando acordava, fez uma, duas, três e viu que isso funcionou sempre, até que parou de acordar às 3 horas da manhã depois de algum tempo, mas isso não é automático, tá? E ela até hoje não sabe o motivo de acordar. Depois que a gente ressignificou tudo, ela, hoje, vez ou outra, ainda acorda, mas não acorda mais com medo, não acorda mais como era antes. Simplesmente acorda, né? E aí, não, também não fica encasquetando nada na cabeça. Levanta, faz um xixi, toma uma água e deita e vai dormir, né? E o problema é que a gente fica elaborando demais quando acorda. Temos outra pergunta aqui. E sobre a famosa sesta? É ruim ter o cochilo depois do almoço? Ah, sim, a siesta. Não, se for um cochilo, não, né? Ao contrário, biologicamente é bom. Esse soninho que nos dá durante a noite, vai ter dia que vai dar mais, vai ter dia que vai dar menos, porque depende muito da dieta que você tem. Se você tiver uma dieta com mais proteína, você vai ter mais esse soninho. Um dia que você tomar mais açúcar, você também vai ter mais esse soninho. Ou se estiver cansado demais, né, também, muito quente. Então, é comum que o desvio de fluxo de sangue para o abdômen, para o estômago, para digerir as proteínas, ou o pico de insulina, que dá uma vasodilatação, dê mais esse soninho. E aí, a siesta, ela é fisiológica e é biologicamente saudável se ela durar entre 30 e 40 minutos, no máximo. Aí, o correto é 20 minutinhos. Mas no máximo 30, 40 minutos, não mais do que isso. Você dormir 1 hora, 2 horas, aí é muito ruim.
Você pode ver que tem gente que acorda meio quebrado, né? Depois desse sono mais prolongado. Então, evite sonos prolongados. Coloque o despertador para acordar com 30 minutos, 40 minutos. Uhum. Ok. Tem outra pergunta. A falta de sono faz engordar por distúrbios físicos ou porque assaltamos a geladeira à noite? Os dois motivos. Ah, dormir à noite produz hormônio do crescimento. E aí, que gera vários metabolismos em nós que faz, inclusive, queimar gordura para usar para esses processos. Então, dormir bem emagrece, como dormir mal engorda. É fato, não sou eu que estou dizendo. Estudos muitos, 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 muitos. E aí, se você, mesmo que você não ataque a geladeira, que você só durma mal, fique acordando, repicando o sono, né? Acordando várias vezes, ou que você durma pouco, você vai ter dificuldade de emagrecimento, ou vai, inclusive, ganhar peso. E aí é um peso ruim, que é principalmente a gordura abdominal, porque é depósito para reserva. Afinal, você não está descansando, é porque você tem muita luta para fazer. E aí o corpo entende que precisa guardar energia. E quem faz isso e ainda por cima assalta a geladeira, tem, né, engorda duas vezes mais rápido e mais intensamente. Então, são múltiplos, são ambos os motivos, mas nem todo mundo vai ter ambos os motivos. Ele está aqui perguntando: eu tenho muita insônia e ronco muito, doutora. É normal? Com certeza não, né? Com certeza não. Então, precisa descobrir a causa da insônia, mas sem dúvida o ronco pode ser o motivo da sua insônia. Que aí hoje o que a gente diz? Todo mundo que ronca, quem eu preciso me preocupar que ronca? Todo mundo. Então, a recomendação atual é roncou Uhum. polissonografia, para dar diagnóstico de apneia do sono. Não tem acordo. Se você ronca, provavelmente vive com sono durante o dia, que a gente chama de sonolência diurna. E aí fica dando os cochilinhos durante o dia, né? E aí vira um ciclo vicioso, né? E muito ruim, muito ruim. Então, precisa urgente correr para fazer a polissonografia. Não é normal. E pode ser apneia do sono. Cláudia está perguntando se sexo à noite ajuda a dormir melhor. Ou, ou, bastante. Sexo É, diário é, é bom para tudo, até para a pele, minha gente, né? Então, ter uma vida sexual ativa é, sem dúvida, o melhor antidepressivo, é tudo, né? Para a pele, para controlar os batimentos, a pressão. Então, sim, é saudável. Pode fazer, inclusive, todo dia, viu? Recomenda-se. Agora, a Norma quer lhe perguntar alguma coisa. Quer Ela está com a levantar? mão levantada faz tempo, né, Ah, Norma? é. Eu Aqui acho que teve esperando. alguma coisa, Norma, só para terminar, eu acho que teve alguma coisa sobre exercício físico, Uhum. né? Perguntando se exercício Que está físico faz também dormir. relacionada a isso. Então, É. do ponto de vista de a sexualidade, ela vai lhe trazer não só o exercício, como vários aspectos emocionais, né, afetivos, que fazem com que este exercício tenha até mais efeito do que qualquer outro. Mas os outros exercícios físicos, de uma forma geral, eles também vão beneficiar no sono, porque eles lhe dão, aumentam um hormônio Endorfina. bom aí, que é a dopamina. Então, a dopamina que o exercício lhe traz é uma dopamina boa, a gente chama de dopamina verde, né? Que é a dopamina boa. Existe a dopamina que a tela traz, que é uma dopamina fluida, dopamina muito ruim, que ela tem curta duração de ação, curta duração de efeito, mas a dopamina que o exercício traz é uma dopamina duradoura. E fora todos os outros benefícios do exercício, ele vasodilata, ele relaxa a musculatura do pós-exercício, ele sobe a pressão e sobe o batimento durante, mas o pós-exercício é o contrário, ele faz com que os batimentos e a pressão fiquem menores do que antes do exercício. Fora todo o gasto de energia que faz com que melhore sua glicose, melhore seus colesteróis, melhora o funcionamento renal, porque aumenta muito a excreção de líquido, aumenta o hormônio, o ADH.
Então, tudo isso vai fazer com que você melhore, em vários aspectos. Então, exercício também é uma boa coisa para o sono. Agora, é ruim quando feito perto da hora de dormir. 90% das pessoas vão ter insônia depois que fazem exercício físico, porque pode aumentar muito a testosterona, principalmente exercícios mais intensos, e deixar você muito excitado, muito acelerado, e aí tirar o sono. Então, o ideal é não fazer o exercício perto da hora de dormir, mas pode ser feito final de tarde, início da noite, que para muitas pessoas é relaxante. E ele é realmente, ele relaxa a musculatura depois, dilata as artérias, mas não fazer pelo menos 2 a 3 horas antes da hora de dormir, nunca perto. Minha pergunta era Rosa. mais ou menos em função dessa, da questão do exercício físico. Eu tenho prestado atenção que quando eu faço exercício físico, final de tarde, e atrelado ao exercício físico, e à noite eu faço meditação, minha Oxe, qualidade do sono é está ótimo. melhorando muito, muito. Sem Minha questão dúvida. da minha ansiedade e de tudo tem melhorado bastante, porque eu tenho seguido as orientações da minha médica e procurado o equilíbrio. E É, isso está me dando um melhor equilíbrio. Eu espero que o exame também diga, mas tudo bem. vai sim. Eu, É, ela é nota 10, né? Ela só ganha 10 na consulta, né? Ultimamente. Tá não, mas demais. eu prestei atenção que quando eu faço exercício físico de manhã, a minha qualidade do meu sono melhora quando eu faço no final da tarde. E É principalmente os isso. aeróbicos também. E aí Isso. Mas aí eu escuto muita gente dizer, não, é melhor fazer logo de manhã cedo. Para mim, é melhor final de Isso. tarde. É, Então, é porque assim, ó, eu tenho dois picos de cortisol. Eu tenho um pico de cortisol de manhã e tenho um segundo pico de cortisol à tarde. Então, se você faz exercício no final da tarde, você também sobe o cortisol na hora do exercício. E como você também teve o pico de cortisol, então você pode ter, em algumas pessoas, uma demora de lavar o cortisol para ir dormir. Que a gente uhum, precisa estar com cortisol baixo para ir dormir, para desacelerar os processos. Então, depende de um para um. Então, o ideal para várias coisas, inclusive para pressão, para tudo, seria de manhã. Que eu dou tempo para o cortisol ir lavando ao longo do dia. uhum, Porém, para mim, por exemplo, melhorar é final de tarde também. Então, não para é, mim, não é que é ruim. Então, eu para sono, pensando no sono sono. especificamente, fazer no fim da tarde, vai lhe dar aquela canseirinha, aquele relaxamentozinho depois do pós-exercício. Aí janta com uma coisinha mais leve, toma um banho, com uma boa conversa, né? Um bom livro, acabou-se. Mas meditação. Meditação tem me Isso, ajudado muito. Eu fiquei impressionada. Minha irmã me disse, ó, vá fazer meditação, aumente sua frequência de meditação. E a partir do diária. momento da frequência da meditação, eu tenho melhorado minha qualidade do meu sono. Eu Dormido faço melhor, diariamente. inclusive várias vezes não acordando à noite para ir ao banheiro, que eu fazia isso com muita frequência. Perfeito. Mas às vezes eu me espanto. Digo, será que é assim mesmo? E fico, Não. esse é meu grande. E é um processo. Não querer que as coisas aconteçam da primeira vez, da segunda. É um processo. Seu corpo vai ter que confiar que essa sua rotina nova vai valer, que não é moda, que você não vai fazer só hoje. Entende? Então, se você faz hoje, amanhã faz exatamente igual, como eu botei lá, né? Incluir a meditação, a respiração. Se ele entender, ó, eita, ela está se preparando para dormir. Então, ele entender que e você fizer isso uma semana, então, para todo hábito, pelo mínimo de 21 dias, mínimo, né? Idealmente, uma perseverança de 3 meses, para você ver novos hábitos, virarem rotina seu. Então, novos hábitos vão virar hábitos de rotina seus depois desse período, porque aí o cérebro, não, é verdade, ela não vai mais farrapar. Ela não quer mais trabalhar dormindo, ela não quer mais resolver problemas dormindo, né? Ela agora quer dormir de verdade. Então, é a perseverança. E aí você vai percebendo que cada vez mais as coisas vão ficando mais simples, mais fáceis. Temos mais uma pergunta Obrigada. de Tereza, querendo saber onde pode comprar seu livro.
Ah, sim. Antes de para comprar, ele é um livro independente, então ele está temporariamente ainda à venda na leitura do Rio Mar, que foi onde eu fiz o segundo lançamento, e no Icordes, aonde eu atendo, ele está lá à venda na recepção, certo? Porque ele é um livro independente, então as livrarias não aceitam livro de produtor independente. É incrível, certo? E Tem, aí é isso, porque não tem editora, né, por trás. Mas tudo bem. olha, temos Eu mais um que aqui. diga. Antes disso, eu vou logo pedindo, vamos pedir para o povo ir botando o número, né, logo. É melhor a gente dar números às pessoas. Vamos só encerrar aqui, olha. O resultado, Neide, o resultado do exame que fiz, aumento moderado do índice de apneia, hipopneia às custas de evento, instrutivas, registro do ronco. Ela tem a apneia do sono. Estou Tô lendo todo aqui. o laudo, eu acho que Ela tem entre 15 e 30 apneias do sono durante o sono, para ser moderada. é. Porque o normal é ter menos. A gente pode ter apneias durante o sono leves, que não causam queda da saturação de hemoglobina durante o sono, tudo bem. E Então, aí, ela tem uma inclusive, ela eficiência coloca o resto, né? o sono, quando ela dorme, é bom, certo? Mas ela demora a dormir, né? Não demora, não. Ela tem uma redução da latência, ou seja, ela dorme rápido. O sono REM, que é o sono agitado dos olhos dela, é rápido para entrar nela, porém, ela tem verdadeiramente uma apneia do sono moderada, certo? Olha só. Também estão perguntando até que horas devo, Flávia, até que horas devo me alimentar à noite? Pelo menos 2 horas antes de dormir. E aí é comida leve, né? O ideal, a gente tem que tomar café da manhã de rei, almoço de plebeu e jantar de mendigo. O problema é que no Nordeste a gente come demais de noite. Às vezes até inverte, né? Janta como um Às rei. vezes investe, come mais de noite que de dia. E É. aí seu corpo precisa trabalhar o metabolismo e digerir tudo isso. E aí demora, né? Deixa eu fazer Ah, uma perguntinha ali, Vicivânia. Ô, doutora Isa. Márcia, qual é a diferença? Como é que a gente sabe que está em sono profundo, sono mais moderado ou sono mais leve? Não, então, se você só tem mais sono leve, você acorda cansado. Hum, E não tem. O sono leve é aquele que a gente sonha e lembra de tudo, hum, certo? Esse é o sono leve. O sono profundo é aquele que pode cair a tempestade que a gente não escuta. hum. Pode, a gente sonha também durante o sono profundo, mas não lembra. Então, Uhum. esse é o sono profundo. Eu gostaria, doutora Márcia, de complementando essa pergunta. Qual a diferença do sono profundo normal ou o induzido por medicação? Primeiro que a medicação não induz para o sono profundo, ele induz o Ah, sono, ótimo. né? Muitas vezes Beleza. ele não é o sono regenerador, ele não é um sono profundo. Ele dá uma cacetada, ele obriga o cérebro a desligar e faz com que você durma. Mas quantas vezes você acorda no outro dia ressacada, Hum, né? Ou com a sensação de que não dormiu bem? Porque o sono não é um sono regenerador. Se você consegue, com o remédio, você ter um sono profundo, porque o remédio lhe tira do processo que lhe impede de dormir, de ficar pensando, remoendo, né? Principalmente os ansiosos. Então, muitas vezes, os ansiosos se dão bem com esses remédios para dormir, porque ele dá a cacetada e obriga você a desligar, a você a não ficar remoendo, e aí demora. você dorme. Se você não acordar, você vai ter uma noite maravilhosa, porque você dorme bem. Não é o remédio que lhe faz dormir bem. Ele tira o gatilho que não lhe deixa dormir bem, entendeu? Então, Uma você pe- pode então dormir bem aprendendo a lidar com isso, não se desfazer do remédio. Sou aqui inimiga diz, mortal deles, gente. Eles aumentam o risco de demência, de queda, de morte, de infarto. Quem tem apneia do sono, ele aumenta a chance de morte súbita. Então, a gente precisa se desfazer cada vez mais deles. Claro, não é de uma hora para outra. Não dá para simplesmente, hoje eu não vou tomar. Não é assim.
tem que desmamar com responsabilidade, e aprendendo estratégias que substituam ele, mas precisa ter como meta deixá-los. Vamos lá, tem aqui de Cláudia. E os sonhos, como tirar vantagem deles para entender melhor o nosso inconsciente? Ai, eu não entendo nada de sonho, gente. Essa pergunta não é Sempre para que perguntar você. de sono, eu tento ajudar com o que eu sei, mas de sonho, De sonho infelizmente, fica não. difícil. Outra, de Malins. Qual a diferença do sono profundo normal e Aí o foi, induzido por ansiolítico? Foi essa que eu já fiz agora, foi Márcia. esse, Foi essa. que eu falei, do remédio. Foi. Que É, o remédio, na verdade, não induz, Da né? Sono medicação. profundo. O sono, é, ele faz você, desconecta você e faz você adormecer. Você vai entrar no sono profundo naturalmente. É você que entra no sono profundo. Uhum. tá todo mundo aqui Sei. elogiando, agradecendo. Obrigada. Diga de novo o nome do livro, por favor. Nunca é tarde para dormir bem. Certo. Obrigada. Nada. Gente, Mas aí vamos. a gente vai ter uma surpresa agora, né? É, Para surpresa também, porque a doutora Cristina precisa jantar, que ela disse que nem jantou. Eu vou fazer o seguinte: eu dou um número a cada uma de vocês e ela sorteia o livro, ok? Somos o quê? 40. Deixa eu ver. Eu vou dizer, cada um grava seu número. Eu sei o número de vocês, mas eu vou dizer para vocês gravarem, ok? Vou começar pela minha listinha aqui de participantes. Vou começar com a número 1. Sou eu mesmo. A número 2, Ana Baltar. Número 3, Márcia Cristina. Ah, é você. Ah, é a Ah, médica. A número... Então, a número 4, Cláudia Archondo, né? então não diz o nome, não. Eu vou dizendo, então, os Não, números e você você diz diz um quem é. número e eu digo quem é. É melhor, Vânia, é melhor a doutora Márcia, ela diz um número ela e diz você o diz número e quem você é. procura E eu Você aí. conto diz quem aqui. Tá, é. pronto, Você tá diz quem bom. é. Pode Eu ser. acho que sim. Então Ok. lá, ó, saquinho. Eu sou tão folgada, eu já tenho o livro com dedicatória. Não é? Sinto muito Então, dá dizer a de vocês, presente, tá? né? Dá de presente. Dou de presente, dou de presente. Então, eu vou puxar o número. É bom que eu não sei quem é, né? Então, Eu vejo aqui na minha lista. conseguem ver? Não, é 10. 10, 10, 10. 10. Quem é 10 aí, Vânia? Dilma. Quem é Dilma? Se pronuncie, Dilma. Deixa eu ver se tá por aqui. Eu vi uma. Tem aqui, Dilma. Dilma, tire do som, você foi sorteado no livro. Eu não estou conseguindo. Ah, agora a gente está te ouvindo. Estou te ouvindo, Dilma. Muito obrigada. Obrigada Pronto. pela palestra e Obrigada. obrigada por ter ganho o livro. Depois você entra em contato com o GAPAC, que a gente Isso, eu vou mandar o livro para você. combina a entrega de livro, tá certo? Certo, tá bom, tá. Obrigada, Madalena. Tá. Obrigada, Madalena. Primeiro por ter vindo e segundo pelo, pela resposta, né? Então vamos lá, outro número. Estou misturando bem aqui para. Eita, tem mais de um, é? São dois. É. Oxe, só saiu o número 1. Fechado. 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É Cristiane. Quem é Cristiane? Aqui tem iPhone de Cristiane. Pode ser que não seja ela, mas está usando o iPhone de Cristiane. Ah, Quem sim, é? eu. Quem é eu? Olha lá, ela respondeu no grupo, Oi, cadê Já você, respondeu Cristiane? no chat. no chat. Certo. Foi. Tá. Pronto, Aqui. Cristiane, você também entra em contato com o GAPAC, que a gente combina essa entrega de livros, ok? Pronto,
Amanhã eu envio, eles já estão aqui separadinhos. Vou autografar e mando para vocês, tá bom? Ótimo. Depois você me Gente, manda só o endereço para que eu possa enviar amanhã, tá bom? vamos finalizar aqui. Eu queria saber da doutora se quer falar mais alguma coisa. Tem muitos elogios aqui pela sua palestra. Estou às ordens. Sua próxima É, paciente. Oh, meu Deus, Você é sua próxima vai cliente. vai ser uma alegria. Seu próximo paciente. Estou às ordens, viu? Para falar do que vocês precisarem aí, tema de cardiologia. Gosto muito dessa troca. tá ótimo, olha. Eu Obrigada. nem sei, só temos a agradecer imensamente a Gratidão. você. A Norma que eu nem apresentei, mas ela está comigo na comissão científica, e foi ela quem trouxe a doutora Márcia Cristina para dar essa palestra. Muitíssimo obrigada. Doutora Márcia, olha, foi assim. Foi muito bom. Incrível. Estamos fechando hoje, né, o nosso ciclo de palestras de 2025, porque para o mês a gente já entra em recesso, aí então estamos fechando com a chave de ouro. Muito, muito obrigada. O GAPAC agradece demais essa oportunidade e essa noite de aprendizado que tivemos, né, Que com bom, você. Quer que dizer bom. mais alguma coisa? Não, espero que durmam bem. Obrigada. É isso, vamos dormir bem hoje.